Olá pessoal, sou o Cauê César, doutorando aí do programa de farmacologia da UFPR. Eu sou orientado pelo professor Michel Otuki e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a farmacologia dos opioides. Eu acredito aí que todos vocês já tenham, pelo menos, né, escutado algo sobre opioides e aí para a gente já começar a pensar nesse uso, né, dessa classe, a gente precisa lembrar que os opioides eles são base do tratamento da dor aí, juntamente com algumas outras classes de fármacos, né, bem importantes. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, os anticonvulsivantes, os antidepressivos. Então, os opioides eles são analgésicos, mas a gente vai ver que aí, né, no decorrer da aula, que eles têm diversos outros usos. Bom, então os opioides eles são compostos derivados do ópio. O próprio nome aí já diz pra gente um pouquinho de onde ele vem. Então ele é a resina da Papaver soniferum, que é uma papoula, né? Então, portanto, vocês vão encontrar aí na literatura como opioide qualquer composto, né? Seja ele aí sintético, semissintético, natural, endógeno, né? Que possui essas propriedades opioides e que interagem aí com esses receptores opioides. Então, nesse látex aí, né, que é extraído, essa resina dessa papoula, são encontrados diversos alcaloides e o principal deles é a morfina, né? Então, cerca de 10% aí do que é extraído é morfina. E talvez vocês encontrem também o termo opiáceos, né, na literatura, e é importante a gente saber diferenciar. O termo opiáceo, né, ele inclui aí os alcaloides naturais como a morfina, a codeína, a tebaína, e eu encontrei também em literaturas que relacionam também ao termo opiáceo, né, os derivados semissintéticos. E é importante a gente lembrar também aí, destaquei para vocês, a endorfina, né, que é um opioide endógeno que a gente conhece como o hormônio do prazer, aí ele participa da modulação da dor, do humor, da depressão, da ansiedade e também, não menos importante, né, no controle de outros hormônios. Se a gente juntar essas informações simples aí, né, foi pouquinho tempo, mas informações simples, a gente já consegue ter uma noção dos efeitos dos opioides no nosso organismo. Eu trouxe uma timeline aqui, eu gosto muito de timeline, né? Então, para vocês entenderem o tamanho desse percurso aí de conhecimento, né? E o tamanho das pesquisas, né? Para se gerar essas informações que a gente tem hoje, que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu acho que com tudo isso que a gente passou na pandemia, né, e toda essa questão de uso de medicamentos e também da produção da vacina, é bem importante, acho que mais do que nunca, a gente se ligar, né, e começar a ficar mais esperto, estar mais por dentro de tudo isso e também valorizar um pouco dessa busca incessante pelo conhecimento, por novas informações aí sobre fármacos, sobre doenças e né, informações no geral. Então nós temos registros aí, né, sobre o ópio já lá no século 3 a.C., né? Inicialmente, esse uso aí era feito por médicos árabes para o tratamento da disenteria. E ali por volta de 1800, né, os registros mudam um pouquinho ali, de acordo com as referências, mas o Friedrich Wilhelm, esse cara aqui, ele descreveu o isolamento da morfina, né, que recebeu esse nome aí, a morfina, em referência ao deus grego, né, dos sonhos, que é o Morfeu. Então a gente já começa a encaixando algumas coisinhas aí também, ligar todo esse contexto histórico com os efeitos que a gente observa no uso de opioides. Ali na metade do século XIX, né, com a evolução dos estudos aí, das diversas formas de administração dos medicamentos, surgiu o uso injetável já dessas preparações derivadas aí do ópio, né? A gente está falando de bastante coisa boa até agora, mas os efeitos tóxicos, que acho que é de conhecimento para alguns, eles também já foram identificados há algum tempinho lá atrás, e um dos fatos marcantes aí, né,
da descoberta desses efeitos foi durante a Guerra Civil Americana, onde os soldados ali abusavam do uso dos opioides, né, para controlar a dor e acabavam desenvolvendo os efeitos indesejáveis de forma bem ressaltada. Eu esqueci de colocar aqui nessa timeline, mas foi lá por volta de 1874 que foi descoberta a heroína, né, que inicialmente era usada ali como um sedativo e também para tratar a tosse. E acreditava-se ali naquela época que o uso da heroína, né, não desencadeava ali dependência. Acho que eu não preciso, acho que nem comentar, né, que eles estavam bem errados quanto a isso. Então, para frente aí nessa história toda, em 1952, ali nós tivemos a síntese total da morfina. E aí só na década de 70 que a gente teve as primeiras descobertas sobre os receptores, o isolamento dos compostos endógenos. Então, de certa forma, apesar desse uso vir lá de trás, os conhecimentos, né, eles ainda estão aí desenvolvendo, né? Então, por que toda essa história, né? É muito importante, como eu falei, que a gente saiba o trabalhão que tem por trás, né, da caixinha pronta ali, que chega para o paciente, para o profissional prescrever. Então, acho que cada vez mais a gente tem que estar por dentro, tem que entender todo esse processo aí por trás do medicamento que chega ali para a gente, né? E eu acredito, como eu já comentei, né, que quando a gente fala em opioides, grande parte aí pensa no ópio, né, por já ter estudado algo sobre isso, e nos efeitos dessa classe como droga de abuso ou droga recreativa, e grande parte quando a gente volta esse assunto, né, esse tema para medicamentos, eu imagino que logo pensa em analgésico, analgesia, cessação da dor, algo do tipo, né? E é isso mesmo, o principal de hoje, o foco da aula de hoje é o uso dos opioides, né, dos analgésicos opioides como analgésicos, obviamente. E eles são indicados aí em dores moderadas, né, a intensas, em dores agudas de origem traumática, em dores crônicas eu coloquei aqui, mas os protocolos, né, os opioides são encaixados em protocolos aí só quando nenhuma outra tentativa farmacológica teve sucesso. Isso se deve por alguns motivos, né, importantes motivos, na verdade, que a gente vai ver mais à frente durante a aula. Mas eu já adianto aí de forma bem rápida que é pela tolerância e pela dependência que os pacientes desenvolvem. E para dor neuropática, ele também fica ali como terceira escolha, né? Depois de várias tentativas, mas eu acabei colocando aqui para a gente ter uma noção geral, né, de onde os opioides podem se encaixar aí na prática clínica. E de cara eu já digo, né, aqui eu destaquei analgesia, a gente vai falar muito de analgesia, mas óbvio que é o principal uso e o foco de hoje, mas a gente vai ver também que os opioides eles podem ter aí diversos outros usos. Então, nós já podemos nos familiarizar aqui com alguns representantes, né? A classificação dos opioides, nós podemos classificar esses opioides aí como agonistas, agonistas parciais e antagonistas. Eu não sei se o conceito, né, de tudo isso está quentinho aí para vocês, mas para a gente relembrar aqui, de novo, forma rápida, bem resumida, não é o foco da aula, mas agonistas, né, são aqueles que se ligam e ativam o receptor para sinalizar como um resultado aí dessa ligação. Os agonistas parciais, né, eles farão esse mesmo processo aí que eu acabei de falar, mas vão gerar vão ter como resultado aí um resultado parcial, uma eficácia parcial. E os antagonistas são aqueles que se ligam, né, e bloqueiam ali ou reduzem a ação do agonista. Então, ele impede que o agonista se ligue ali no receptor para desencadear o sinal e todo o efeito. Então, nós temos aí como exemplo de agonistas, né, a heroína e a codeína, como agonistas parciais, a nalorfina, o levalorfan, e esses aí são classificados, né, como análogos da morfina, que também é uma outra classificação. Como antagonistas, a gente vai falar lá no finalzinho da aula, mas a gente tem como representante a nalorfina, a naloxona e a naltrexona.
Eu não lembro se eu comentei lá na timeline, mas com a evolução e as pesquisas, acho que já dava para a gente prever e saber, né, que a gente já tem derivados sintéticos no mercado farmacêutico. Então, como derivados sintéticos, a gente já tem diversos representantes. Então, os derivados aí das fenilpiperidinas, que é a meperidina e o fentanil, que eu trouxe para vocês, derivados da metadona, né, a metadona, o dextropropoxifeno, derivados do benzomorfan, a pentazocina, da tebaína, a etorfina. Então a gente já está apresentado aqui para alguns deles, né? E além disso, a gente também pode classificar, né, esses opioides com relação à sua potência analgésica. Então essa classificação ela leva em consideração aqui uma comparação com a morfina, né? Então a gente tem como analgésicos fortes aqui a sulfentanila, que ela pode ser até 1000 vezes, né, mais potente com relação à analgesia do que a morfina, e a fentanila até 100 vezes aí mais potente do que a morfina. Os intermediários aí, a meperidina, a oxicodona e a metadona, que são aqueles que apresentam uma potência analgésica semelhante à morfina, né? E temos os opioides fracos, né? O tramadol, a codeína e o propoxifeno, né? Que eu acredito que sejam aí os que vocês mais se familiarizam. Então, a codeína, ela está presente no PAC, no Tilex, em associação aí com o paracetamol. Sei que na odontologia se prescreve bastante. Então, aí a gente já começa a entrar um pouquinho também na prática de vocês. Mas vamos lá entender um pouquinho mais, né, como ocorre essa analgesia e tudo mais. Então, os opioides, eles geram essa cessação da dor aí, né, essa analgesia, agindo em receptores principalmente no sistema nervoso central, né, que também respondem a alguns peptídeos endógenos que têm propriedades semelhantes ali às dos opioides. Então, propriedades farmacológicas, no caso, né? A gente chama essas substâncias de peptídeos opioides endógenos, tá? Onde nós temos, aqui na tabela já está destacado, nós temos as endorfinas, que eu já comentei rapidamente lá no início da aula, as encefalinas, as dinorfinas. Então, mais uma vez, a gente já começa a entender, ou pelo menos prever, né, alguns dos efeitos do uso aí dos opioides, né? Usando, por exemplo, a endorfina aqui, que eu comentei rapidamente, mas é o hormônio do bem-estar. E aqui ainda a gente está falando dos opioides endógenos, né? Mas eu já apresento para vocês também os 3 tipos de receptores que nós temos descritos. Tem mais, Cauê? Tem, tá? Vários subtipos aí, mas o que importa para a gente é a Mi-kappa-delta, beleza? Então, cada um desses receptores aí, né, tem uma função mais específica. E aqui no caso desses peptídeos, né, endógenos, essa maior afinidade por um receptor específico aí, né, que é o que vai determinar a função ou o efeito que vai ser gerado quando houver a ligação do peptídeo no receptor. E seguindo, né, esse mesmo raciocínio, se a gente pegar os fármacos, a gente pode fazer essa mesma linha de pensamento aí com relação ao que a gente viu nos peptídeos opioides endógenos. Nós podemos destacar algumas propriedades aí dos opioides utilizados nessa prática clínica, né? Então, nessa tabela aqui nós temos a lista dos agonistas receptores que eu acabei de comentar com vocês. O Mi, o Kappa e o Delta, né? Que são os receptores. Os fármacos aí, só para a gente ficar bem entendido quanto à tabela, as cruzes são os agonistas fortes, tá? Os fármacos que estão representados ali com as cruzes, né? São os agonistas fortes. Então, aqui a gente já pode ver, inclusive, a seletividade para cada receptor. Por exemplo, a morfina aqui com 3 cruzes, a gente vê que ele tem uma seletividade pelo receptor Mi. E uma cruzinha no kappa também, né? Então, quer dizer que sim, a gente deve levar em conta
as questões dos efeitos relacionados ao receptor kappa. Então, os fármacos que apresentam um símbolo de mais ou menos também, tem alguns aqui, são agonistas parciais. E os contrastos, né, 2 tracinhos aí, por exemplo, aqui na albufina, está bem pequeno para mim aqui, são os antagonistas, beleza? Então, já dá para a gente ter uma noção de alguns efeitos, né, que cada fármaco faz aí de acordo com o receptor que ele se liga. Então, pensando nisso, né, eu separei aí as 2 partes das principais tabelas que eu mostrei até agora, para tentar facilitar aí o nosso raciocínio e a forma como a gente vai pensar daqui para frente, né? Se a gente pegar a morfina, por exemplo, vamos nela de novo, né? Ela é um agonista Mi, né, e kappa, como eu já comentei. E seguindo o que a gente comentou, né, dessa função aí relacionada com o subtipo do receptor, a gente pode inferir o efeito que os efeitos desencadeados aí, né, vão ser analgesia supraespinhal, espinhal, a sedação, inibição da respiração, né, que é a depressão respiratória, a gente vai falar bastante desse efeito, a redução do trânsito gastrointestinal, né, que gera constipação, que também é um efeito adverso, mas nem sempre, às vezes, é um efeito desejável que se tem com o uso dos opioides, a modulação hormonal, né, de hormônios aí, neurotransmissores, e assim como os efeitos, né, psicomiméticos aqui que estão mais relacionados com o receptor kappa, né? Então, aí a gente está falando do lado comportamental. E para não ficar só na morfina, né, vamos pegar aqui um outro, pode ser a codeína, né, que acho que é o mais comum de prescrição aí para vocês. Então, a codeína ela é um agonista parcial, né, do receptor Mi. Então, a gente, da mesma forma ali que eu inferi, né, que assim como acontece quando se tem a ligação do opioide endógeno, que eu comentei antes, e assim como acontece ali com a ação da morfina, que a gente também acabou de falar, o uso da codeína vai trazer esses efeitos relacionados aqui às funções do receptor Mi, e eu já posso destacar, né, vários pontos de comparação aí entre os fármacos. Se eu comparar, por exemplo, a morfina com a codeína, a codeína ela não tem ligação, né, com o receptor kappa. Então, a gente pode, em teoria, desconsiderar os efeitos aqui, né? Destaquei aqui principalmente os psicomiméticos. Então, considerado como um efeito adverso na prática, então é uma vantagem. Portanto, falando dos efeitos já do receptor Mi, como a codeína ela é um agonista parcial, né? Lembram aqui, sinal de mais ou menos, é agonista parcial, a resposta dela também vai ser parcial em relação à morfina. Então, por isso que ela é considerada um analgésico fraco, né? E também aí os demais efeitos, né, não só da analgesia, eles também vão ser menos intensos. Então, acho que é uma forma bacana que eu tentei trazer para a gente entender. Se você ficou com dúvida, dá uma pausa aí no vídeo, faz esse joguinho com algum outro fármaco aí, você vai poder entender e prever os efeitos que o fármaco pode ocasionar, né, de acordo com o receptor aí que ele se liga. E aí, tentando facilitar também, né, mais uma vez, a nossa vida, eu separei aí as características farmacocinéticas, né, dos opioides. Acho que essa figura é bem clássica aí para todos que já estudaram um pouquinho de farmacologia. Eu separei com base nessa divisão que a gente aprende aí na introdução ao farmaco, né? É importante a gente lembrar que didaticamente a gente divide aí nessa figura, a gente separa esse espaço, esse passo a passo, né? E mais uma vez que o medicamento ele está dentro do organismo, isso aí está acontecendo basicamente tudo junto, né? Então,
Com relação à absorção, nós temos algumas informações bem importantes, né? A maioria deles são bem absorvidos aí pela via subcutânea, intramuscular e também pela via oral, que inclusive, né, são as vias aí que a gente encontra mais comumente. Mas tem um ponto que a gente não pode deixar de lado, né? Eu tenho que destacar para vocês, que é o efeito de primeira passagem, né? Que a gente vai ter uma perda de fármaco. Vocês estão lembrados o que é isso? É aquele efeito de quando o fármaco passa a primeira vez lá no fígado e tem a biodisponibilidade reduzida, né? Então, por isso que quando a gente compara uma dose oral de um opioide, quando a gente compara um opioide, né, a dose oral dele com um injetável, por exemplo, a dose do oral tem que ser bem mais alta. Então, essa questão aí do efeito de primeira passagem, ela é muito variável de paciente para paciente, então é bem difícil a gente determinar uma dose oral seletiva, né? Então, é aí que está a questão da gente começar a pensar usando a farmácia, né, na hora de prescrever, na hora de acompanhar o paciente, né? Então, beleza, eu estou falando aí que a dose via oral ela tem que ser muito maior. Vamos levar aí para o lado prático de novo, né, para a gente facilitar a vida. Aparentemente, se a gente for levar em conta a codeína aí, né, vamos falar da codeína para não bagunçar. Ela é usada por via oral e ela não tem essa dose muito maior, né? Então, começamos aí com as exceções da farmacologia, que sempre tem, a gente vai ver ao longo da aula. E a informação importante aqui, né, é que a codeína, assim como a oxicodona, ela tem um metabolismo de primeira passagem reduzido. Então, por isso que elas são efetivas por via oral, beleza? Diferentemente dos demais opioides. Bom, eu espero que todo mundo lembre aí, né, aqui já falando da distribuição, todo mundo lembre que para o fármaco ser distribuído, ele se liga às proteínas plasmáticas, certo? E com os opioides aí não é diferente. O que acontece aqui, e que eu deixei destacado para vocês, é que os opioides eles chegam rapidamente ali em concentrações consideráveis nos tecidos mais irrigados. Então, deixei destacado aqui o cérebro, pulmões, fígado, rins, o baço, né? No músculo esquelético, a gente pode ter essa concentração bem menor, mas como, né, ele é um tecido grande, de muito volume, ele é um reservatório considerável. Um outro ponto muito importante aqui que eu destaco para vocês é sobre o tecido adiposo, né? Ele não é lá um tecido com uma rica perfusão de sangue, mas quando a gente está falando principalmente de opioides, né, lipofílicos ali em altas doses, né, desses opioides, ou uma infusão contínua, o acúmulo desses fármacos nesse tecido, no tecido adiposo, né, é algo muito importante a ser considerado. Situação prática para ilustrar. O paciente obeso, internado, recebendo ali um opioide, né, o tecido adiposo dele vai funcionar como um reservatório ali de acúmulo. Então, o que vai acontecer? Esse fármaco vai ficar por muito mais tempo ali no organismo dele, vai ser lentamente metabolizado, né? E ele vai ter a demonstração ali dos efeitos desses opioides por muito mais tempo. E se a gente for destacar, né, os efeitos indesejáveis, não sei nem se eu posso chamar assim, mas para facilitar o entendimento, quem já teve isso vai me entender, mas é aquela ressaca após o uso de opioide, né? Então, a sedação ocorrendo ali por muito mais tempo, a depressão respiratória e tudo mais de efeito que a gente observou, inclusive já comentou aí com relação ao uso dos opioides, né? Com relação ao metabolismo hepático, né, os opioides aí, eles são convertidos na maioria deles, né, em metabólitos polares. Se a gente lembrar também lá da introdução da farmaco, os metabólitos polares são mais fáceis de serem eliminados, né? E aí nesse processo do metabolismo nós temos a geração de metabólitos ativos, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Olha, coloquei a morfina aqui novamente, né? No metabolismo da morfina, por exemplo, são gerados dois metabólitos, o M3G e o M6G, né? É o morfina 3-glucuronídeo.
E esse, né, o M3G, ele possui propriedades neuroexcitatórias. Pelo que eu encontrei, né, não se tem ao certo aí onde ele age, mas parece que ele não é no receptor Mi, essa ação não é no receptor Mi igual à morfina, mas sim em outro sistema. A gente também tem a geração desse metabólito ativo que eu falei, o M6G. Ele tem uma potência analgésica aí de 4 a 6 vezes mais alta do que a morfina. Mas eu falei, né, dessa questão da polaridade, então estava sem criatividade aqui para o ícone. Eu falei que esse metabolismo, né, desses fármacos geram metabólitos polares. E é exatamente essa característica aí que dificulta que eles atravessem a barreira hematocefálica. Então é por isso que aí provavelmente esses metabólitos não contribuam, né, com os efeitos ali, com o aumento dos efeitos no uso dos opioides. E essas características aí, como eu já comentei, né, da polaridade, elas facilitam essa excreção. Bom, agora presta atenção aqui que tem algo bem importante. Se tudo isso que eu falei, né, agora for com relação ao paciente, por exemplo, com insuficiência renal, aí eu tenho que pensar com um pouco mais de cautela, o jogo é outro, né? Principalmente se eu estiver falando aí da administração de doses altas ou uma dose contínua. Esses pacientes eles vão apresentar aí uma maior dificuldade na eliminação dos metabólitos, né? Lembra que eu falei que eles são ativos? Lembra que eu falei do M6G, que ele tem uma potência de 4 a 6 vezes maior do que a morfina, por exemplo? Então, eu devo me preocupar, sim, com tudo que foi falado. Por exemplo, também com o efeito neuroexcitatório aqui do metabólito, o M3G, que pode ocasionar aí convulsões no meu paciente, né? E também do M6G, que eu já destaquei. E assim por diante, beleza? Importante. Outra coisa importante que eu acho que eu esqueci de falar no metabolismo é que a heroína, né, o éster, ela sofre hidrólise e se transforma em morfina. Então é uma informação importante que eu acho que eu deixei passar em branco. Para fechar a cinética aqui, né, pessoal, eu até adiantei um pouco a fala com relação à excreção, mas revisando aí os metabólitos, né, eles são polares e facilmente excretados na urina, exceto, é claro, aí, nessa condição que eu falei do paciente com insuficiência renal crônica. E alguns conjugados eles são encontrados também na bile, mas representa aí, né, o mínimo do processo de excreção. Vamos lá. Antes da gente entrar em farmacodinâmica, eu queria primeiro diferenciar e contextualizar aqui, né, 3 conceitos em farmacodinâmica que a gente acaba confundindo, né? E provavelmente até eu tenha misturado aí na explicação até aqui da aula, em alguma parte aí, mas para ficar claro e até ajudar no entendimento do funcionamento aí dos medicamentos, essa é uma forma que eu costumo organizar para eu estudar, eu acho que fica bem tranquilo. Eu resolvi trazer nessa aula dessa forma para vocês também. Então, pensando exatamente no que a gente observa aí, né, depois que o fármaco está no organismo, nós temos algumas etapas que a gente pode usar para estudar os medicamentos. E trazendo, né, para esse ponto que a gente está vendo hoje, com os dos opioides, nós temos a analgesia, né, ou a redução da dor, cessação da dor. Então, isso é o que eu chamo de efeito do meu fármaco no organismo, certo? Quando a gente está falando em mecanismo de ação, eu estou considerando as interações que o fármaco tem no receptor, ou o que quer que seja, né? Quando a gente fala de alterações bioquímicas que ocorrem aí, né, com o uso e com a ligação desse fármaco no receptor, eu estou falando da ação do fármaco. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Nós temos um mecanismo de ação, que é a interação do fármaco com o receptor. Essa interação desencadeia uma ação, né, que são as alterações
bioquímicas e elétricas que vão acontecer, que vão gerar um efeito do meu fármaco, beleza? Eu gosto muito de pensar dessa forma, porque acho que é o mais próximo possível, em teoria, de pensar como acontece ali no paciente. Para frente, os agonistas, né, eles produzem analgesia aí por meio da sua ligação em receptores específicos acoplados à proteína G, né, que estão localizados ali no cérebro e em regiões da medula espinhal. Então, tem participação ali na neurotransmissão e na modulação da dor. E alguns desses efeitos, né, eles são mediados ali por receptores que estão localizados também nas terminações nervosas periféricas. Então, a sinapse ali entre os neurônios, ela ocorre por meio do glutamato e dos transmissores neuropeptídicos, né? Os agonistas opioides, eles podem diminuir esses estímulos dolorosos pela ligação nos receptores Mi, que a gente pode observar aqui na figura. E o que acontece é que essa interação com esse receptor né, vai trabalhar na regulação dos canais iônicos, vai afetar a regulação dos canais iônicos. Então, os canais de cálcio regulados aqui nas terminações pré-sinápticas são fechados e a liberação desses neurotransmissores aqui é diminuída. Vai ter uma hiperpolarização aqui e por meio da abertura dos canais de potássio lá nos pós-sinápticos, a gente vai ter esse efeito do meu fármaco. Então, de forma resumida, de novo, com a ligação aqui do opioide no receptor Mi, ocorre o fechamento dos canais de cálcio, né, pré-sinápticos, a diminuição desses neurotransmissores ela vai ser diminuída. Aqui a gente tem a glutamato como principal, mas a gente também tem que considerar a acetilcolina, norepinefrina, serotonina. E no pós-sináptico aqui, a inibição é decorrente aí da abertura dos canais de potássio, né? Então, espero aí que eu tenha facilitado e não bagunçado a cabeça de vocês, mas em tese é bem simples. Bom, e só para reforçar os conceitos aqui, né, dentro de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, o mecanismo de ação, então, é a interação, né, a ligação do opioide, do agonista, e no caso que a gente falou no receptor Mi, que é acoplado à proteína G inibitória, certo? A ação são as alterações que essa interação fármaco-receptor geraram ou vão gerar, então, portanto, a ação aqui, né, a ação aqui está relacionada com os canais de cálcio, que vão diminuir a liberação dos neurotransmissores, e a abertura dos canais de potássio, né, pós-sináptico. Então, acho que fica fácil. E o nosso efeito é a analgesia, né? Então, aqui a gente usou o receptor Mi, eu já tinha apresentado essa tabela, né? Então, o efeito ou os efeitos, né, para a gente não ficar só analgesia, a gente tem, além da analgesia, a sedação, a depressão respiratória, a redução do trânsito gastrointestinal, a modulação e liberação dos hormônios, dos neurotransmissores, tá? Então, a gente tem que lembrar que não dá para ativar o receptor e escolher uma das funções somente, né? Então, esses três tipos de receptores, né, Mi, Kappa e Delta, eles são encontrados no corno dorsal da medula espinhal. Nós temos ele tanto em neurônios de transmissão da dor na medula espinhal, quanto também nos aferentes primários que levam a mensagem de dor para eles. Então, os agonistas opioides, eles também inibem a liberação de transmissores excitatórios dos neurônios aferentes primários. Então, em A aqui, nós temos a ação direta dos opioides, né, sobre os tecidos periféricos que estão inflamados aí, ou isolados. Em B, essa inibição que ocorre também na medula espinhal. Em C, possíveis locais de ação no tálamo, beleza? Os receptores opioides, eles também estão aí localizados em outras áreas relacionadas
também a componente afetivo, emocional, né? Além da dor, como o córtex anterior cingulado, a ínsula, e por isso eles reduzem essa intensidade da dor e também dão maior resistência à dor para o paciente. Então, a administração sistêmica dos opioides, né, ela faz com que eles estejam atuando ao mesmo tempo, né, nos diversos locais. E isso ocorre não somente na via ascendente, né, da transmissão da dor que eu mostrei agora, mas ela ocorre também nas vias descendentes, que são inibitórias. Então, o neurônio inibitório da dor, ele é indiretamente ativado por opioides que inibem um interneurônio GABAérgico, né, inibitório. Então, o que aumenta aí o processo de inibição. Nós temos, né, a ocorrência da ativação aí dos neurônios inibitórios. Respira aí e tenta entender aqui comigo. Essas vias inibitórias, né, descendentes, elas estão em constante inibição, certo? Porque se não fosse isso, a gente não sentiria dor, correto? Os opioides inibem a inibição, ou mais fácil, né? Só para a gente entender, eles ativam essa via inibitória da dor, tá? Então, se você ficou com dúvida, dá um pause, volta o vídeo e escuta bem devagar eu falando essa parte. Então, os opioides inibem essa inibição, ou, mais fácil para a gente entender, eles ativam essa via inibitória da dor, tá? Precisa ocorrer esse mecanismo, porque senão a gente não sentiria dor, né? Em momento algum. Então, com o uso contínuo, né, ou com o abuso aí desses fármacos, a gente observa uma perda de eficiência e a gente chama isso de tolerância. Sempre quando tiver algo relacionado a opioides, né, vocês vão ouvir com certeza falar sobre isso. Então, os efeitos farmacológicos eles são diminuídos quando eu considero o uso de uma mesma dosagem, né? Então, isso pode ocorrer aí de forma bem rápida, tá, pessoal? Dentro de 12 a 24 horas, dependendo do caso. Eu não sei se tem isso muito bem explicado, né? Mas até onde eu encontrei, acredite que isso ocorra no uso agudo ali pela interação com os receptores que são acoplados à proteína G do tipo inibitória, né? E no uso crônico, ali pela sensibilização e interiorização dos receptores, né? E como consequência disso, né, um ponto bem importante que também vocês vão escutar falar bastante quando o assunto for opioide, né, a gente tem a dependência. Então, para alcançar o mesmo efeito, o paciente vai precisar cada vez mais do aumento da dose e como a gente vem comentando, né, desde o início da aula, uma das características dos opioides é causar dependência. Então, o paciente chega a esse estado de dependência, né, desenvolvendo, inclusive, aí, crises de abstinência. E com relação a essa tolerância, nós temos uma diferença, né, com relação a essa possibilidade de desenvolver a tolerância ligada a alguns efeitos. Então, a gente pode observar a capacidade mínima de ocorrência de tolerância em relação à miose e à constipação intestinal. A miose, aqui, eu esqueci de comentar também, ela é inclusive utilizada para avaliar o uso e o abuso desses opioides, né? E a constipação intestinal é um dos efeitos mais comuns aí com o uso de opioides, chegando aí a praticamente a totalidade dos pacientes que fazem uso desses medicamentos. E já falando aí dos demais efeitos, né? A gente viu sobre os receptores, sobre as funções, sobre a localização. A gente não pode, né, como eu comentei rapidão, a gente não pode mandar uma mensagem lá para o receptor e falar, o fármaco está chegando aí, vai se ligar no receptor MIM, mas eu só quero analgesia, beleza? Então a gente tem que ter essa noção de que além da analgesia, né, aqui falando especificamente dos efeitos no sistema nervoso central, nós temos também a euforia, a sedação, a depressão respiratória, além de outros efeitos, né? Com relação à euforia aí, quem já teve a experiência de usar a morfina, né,
sabe da sensação de flutuação que ela dá, da sensação de estar mais tranquilão, né, menos ansioso, bem confortável. E algumas vezes também pode acontecer o contrário, né? O paciente pode se mostrar inquieto. A depressão respiratória, que pode ocorrer aí praticamente com todos os analgésicos opioides, e que é dose dependente, é importante a gente lembrar disso, acontece pela inibição ali dos mecanismos respiratórios do tronco encefálico. Então a gente tem também a supressão da tosse, eu não coloquei aqui, inclusive a codeína, ela entra aí, né, é utilizada em pacientes que possuem essa tosse crônica, ou quando precisa manter ali um paciente entubado, por exemplo, para inibir o reflexo da tosse. A miose, como eu já comentei, né, que ocorre ali em todos os opioides e pode ocorrer, né, pouquíssima ou nenhuma tolerância, ela é usada ali no diagnóstico de superdosagem, né, de abuso dos opioides, e pode acontecer também do paciente apresentar náuseas, vômitos, né, porque os opioides eles ativam aí a zona de gatilho que causa tudo isso. Vamos lá. Além disso, a gente viu também, né, sobre os efeitos periféricos aí desses opioides. Eu destaquei alguns aqui para a gente conversar. Deixa eu até mudar a ordem aqui de como eu vou falar, né? A gente já fala do trato gastrointestinal, que é o mais comum, né? E também tem um perfil mínimo aí de desenvolvimento de tolerância. Então, a constipação, ela acontece na maioria dos casos, né? E com o tempo ela não diminui, então ela vai ser recorrente, né? Ela ocorre aí pela grande quantidade de receptores opioides que a gente tem localizado no trato gastrointestinal. E então, né, a motilidade aí ela é diminuída e o tônus aumentado. A motilidade é aquele movimento comum, né, de contração e relaxamento do trato gastrointestinal. E o tônus é aquela contração excessiva, contínua, né? Então, fica ali tudo parado, né, em decorrência do uso dessa classe de medicamentos. E aí é até legal a gente falar do manejo, né, disso daí. Isso vai ser comum no paciente. A gente pode fazer esse manejo pelo ajuste da dose, né, visto que é dose dependente também, ou por medidas não farmacológicas, né, aí aumento da ingestão de água junto com fibras, né. Então, eu coloquei aqui, inclusive, a questão da gente pensar se é um problema ou uma resolução. Nós temos a loperamida, né, o Imosec, que é um opioide e é usado para tratamento de diarreia aguda. E na época que eu tinha na farmácia, eu tinha uma birra, né, por ser de venda livre e por isso ter uma indicação, assim, de certa forma, sem cuidado. Porque, por exemplo, né, vou usar um exemplo prático de novo aqui, em caso de infecção, eu não posso ali forçar uma constipação no meu paciente, né? Eu preciso, na verdade, fazer o contrário, né? Então, eu preciso eliminar essa infecção. Muito cuidado, né, no uso desse fármaco. Eu acredito que seja comum, principalmente as pessoas mais velhas gostam muito de usar. E voltando aqui agora na ordem certinha, né, os efeitos no sistema cardiovascular, a maioria dos opioides não apresentam um efeito significativo, né? Mas entra como exceção aí uma possibilidade de bradicardia, né? Como exceção da exceção, a gente tem a meperidina, que ela é antimuscarínica e ela pode ocasionar aí uma taquicardia. Então, em pacientes ali com estresse cardíaco, pode ocorrer uma hipotensão pela dilatação dos vasos periféricos. A gente tem também, falando aqui do sistema renal, né, nós temos uma depressão da função renal, que provavelmente, né, acontece ali pela redução do fluxo plasmático renal. E além disso, né, um efeito antidiurético pelo agonismo do receptor Mi. Então trava tudo mesmo, trato gastrointestinal e urinário. Pode ocorrer também um aumento do tempo ali, né, do trabalho de parto, porque a gente tem uma redução do tônus uterino, que é algo fundamental ali, né, para que o parto ocorra. E também efeitos neuroendócrinos, né, de estimulação e inibição
dos hormônios, que a gente já viu na tabela lá em cima, né, no começo da aula anteriormente. Rubor, calor, sudorese excessiva, prurido, né, a apelação do sistema nervoso central e liberação aí da periférica da histamina, modulação do sistema imunológico. E eu creio aí, né, que quanto à analgesia, ficou tudo muito claro para a gente. E com tudo isso que foi comentado, né, sobre os efeitos, a gente já pode pensar também agora nos demais usos dos opioides, que eu comentei também, que a gente está falando de analgesia, mas a gente tem que lembrar do combo que vem junto, né, com o uso desses opioides e aí, inclusive, a forma como eles são usados na prática clínica. Esse uso se enquadra aí para edema pulmonar agudo, né, por causar essa depressão respiratória, na tosse que eu comentei, né, sobre o uso da codeína pelo seu efeito supressor ali da tosse no sistema nervoso central, tratamento da diarreia, né, com a loperamida, que eu acabei fazendo um desabafo técnico aqui para vocês, mas sempre foi algo que me preocupou muito, o uso desse medicamento de forma, né, inclusive sem informação, sem acompanhamento. E o que eu acredito, né, que já era de conhecimento de vocês, é o uso de alguns deles como pré-anestésicos. Eu falei também logo lá no começo da aula, né, sobre os antagonistas opioides, e só agora eu voltei neles, tá? Então, por quê? Foco aí que isso aqui é questão clássica de prova, de seleção, de concurso. Então, presta atenção, nós temos aí como antagonistas opioides, né, a naloxona, naltrexona, nalmefeno. Eles têm uma afinidade ali semelhante, né, com os receptores Mi, e a função deles, né, como a gente já revisou o conceito lá no começo, é se ligar sem gerar alteração. Então, é ocupar ali o espaço no receptor para impedir que o agonista se ligue. Então, foco na naloxona, que ela é usada aí na reversão de overdose de opioides, né? Ela antagoniza rapidamente ali todos os efeitos dos opioides. Então, em alguma prova da vida aí que tenha algo relacionado a analgésicos, vocês ainda vão lembrar dessa aula e disso que eu falei sobre a naloxona. Pessoal, já encaminhando aqui para o final da aula, eu espero que tenha ficado bem claro aí, né, a importância que nós devemos dar, né, devemos ter com os cuidados aí, a importância desse cuidado com relação ao uso e à prescrição dos opioides. Nós precisamos sempre, né, avaliar, individualizar as necessidades do paciente. Obviamente que a gente nunca pode, né, nunca deve subestimar o relato do paciente, subestimar a dor que o paciente traz para a gente, que ele relata, mas sempre colocar na balança, né, essa questão de risco-benefício. Eu deixei aqui nesse slide, acho que tem uma boa colinha aqui para todos que estão assistindo, para a gente fazer esse exercício, né, com a escala visual de dor, que parece, né, um instrumento bem besta, mas que ajuda muito ali na tomada de decisão junto ao paciente ou com o restante da equipe, né, seja lá onde vocês trabalham. A escala analgésica da OMS, né, e uma colinha da potência dos opioides, tudo pensando em facilitar a vida de vocês aí e pensando também na segurança do paciente, né? Quando a gente fala aí de medicamentos, principalmente opioides, né, que a gente tem escutado e que tem sido cada vez mais utilizados aí para outros fins, né, tem gerado dependência em diversos pacientes. A questão risco-benefício, como eu falei, ela tem que ser avaliada aí com muita cautela. Fechando que a gente, né, sempre busca aí como indicação ou uma prescrição, independente da classe do medicamento, né, e do medicamento utilizado em si, é legal e é imprescindível a gente lembrar que a gente precisa avaliar esses pontos aqui, né, que são pontos que determinam uma farmacoterapia ideal. É bem difícil chegar na prática, na farmacoterapia ideal sempre, mas a gente precisa buscar por isso. Então,
deixa esses pontos, né? A necessidade, será que o paciente está usando todos os medicamentos que ele precisa, né? O paciente não está usando alguma coisa que ele não precisava? A adesão, né? Eu sempre toco nesse ponto. Não adianta ter o atendimento correto, uma prescrição bem redigida, o medicamento na mão, sendo que o paciente não sabe usar, não tem informação de usar, ou está deixando de usar por algum motivo, né? Ele compreende, ele é capaz, né, de cumprir o regime terapêutico dele, ele também é parte desse cuidado. Ele concorda com o que foi prescrito? Então, eu costumo dizer que numa consulta o tratamento ele deve ser pactuado, não é uma decisão somente do profissional de saúde, do profissional prescritor. Na efetividade, o paciente apresenta a resposta que está sendo esperada, será que eu não preciso reavaliar, pensar em alguma outra alternativa? Né? Esse regime está ajustado ali para o meu paciente, vai alcançar as metas, né? O objetivo que eu propus ali com essa prescrição, com o tratamento farmacológico. Essa farmacoterapia ela não produz outros problemas para o meu paciente, não adianta eu resolver uma coisa, né, e mandar o meu paciente para casa com outro problema. A farmacoterapia não agrava os outros problemas, aqui entra até uma questãozinha de interações que eu vou falar bem rapidinho para vocês. Então, pessoal, atenção aí quando for prescrever, avaliem o paciente, individualizem, tá? Eu espero ter ajudado, né? Agora eu acho que você já tem um pouquinho mais aí de conhecimento com relação aos opioides, principalmente. Então, por favor, cautela quando for prescrever essa classe de medicamentos. E aí, né? Eu acabei de comentar, mas lembrando também de outro cuidado, a gente tem que lembrar das possíveis interações. A gente tem hoje os pacientes usando cada vez mais medicamentos, né? A gente sabe que na prática, infelizmente, é uma bagunça. Então, as possíveis interações medicamentosas, né, de uso concomitante aí de opioides, aqui eu trouxe outros sedativos hipnóticos, eu acho que, né, é bem claro para a gente o motivo disso. Esse uso aí promove aumento da depressão do sistema nervoso central, né, particularmente da depressão respiratória. Os tranquilizantes e antipsicóticos que vão aumentar a sedação, né? Os inibidores da monaminoxidase, da MAO, que inibem degradação de serotonina, noradrenalina, dopamina e podem exacerbar aí diversos efeitos indesejáveis, né? Destaque aqui para o coma hiperpirético, que tem uma incidência elevada. Fechando também, mais uma vez, com essa tabela resumão, com alguns pontos importantes aí do que a gente comentou durante a aula e para ajudar também vocês nos estudos, no direcionamento das futuras prescrições, nas tomadas de decisão, né? Agora com raciocínio de farmaco junto, né? E não só seguindo aí protocolo, sem saber muito o porquê daquela sequência ou o porquê deve ser aquela conduta ou aquela escolha. Então, eu acredito que vocês tenham um conhecimento suficiente para pensar farmacologicamente agora. As referências que eu utilizei, tá? Então, deixo na tela aí para vocês. E o meu contato aqui, caso vocês tenham dúvidas ou queiram mais materiais, pelo Instagram eu tenho a página Descomplicando a Farmácia Clínica, né, que conta não só com farmacêuticos, mas com diversos profissionais de saúde, tá? Tenho lá dentistas, médicos, nutricionistas, enfermeiros e até pacientes, né? Eu ainda não tinha conteúdo lá sobre opioides, mas agora que a gente tem um material mais robusto, né, até aqui, provavelmente logo eu colocarei aí mais coisas sobre o assunto por lá. Então era isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado e qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigado pela atenção.